vi turvare Pargone masia di mai di una ragionaia. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, o nosso Mestre maior, que a paz do Messias esteja conosco. E que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que essas bênçãos possam nos alcançar a todos. Meus irmãos, nós sabemos que a maioria da população brasileira, ela é cristã. Agora nós, como cristãos, essa pergunta, esse diálogo, ele é entre nós. Nós conhecemos a mensagem de Jesus Cristo? Nós nos interessamos pelos princípios cristãos? Nós, de fato, como cristãos, estudamos a mensagem de Jesus Cristo Nazareno? Essa pergunta se faz muito importante para que nós possamos refletir sobre as nossas decisões, porque se, ao abraçar Jesus Cristo como modelo guia, obviamente nós precisamos saber quais os princípios que alicerçam o cristianismo. Por exemplo, meus irmãos, hoje, se tivéssemos a oportunidade de escolher entre Jesus Cristo ou Barrabás, qual seria a nossa escolha? Talvez você possa dizer, nossa, que pergunta tola. Mas com devido respeito, assim eu não entendo. Aliás, eu acho que é importantíssimo que nós reflitamos sobre este questionamento hoje, mais do que nunca. Eu estou querendo dizer isso porque a cada dia que passa, nós percebemos que nós estamos sendo manipulados. As decisões de nossas vidas estão sendo influenciadas por pessoas inescrupulosas, por meios de comunicação corruptos. E cabe a nós, a cada dia, nos conscientizarmos cada vez mais. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado por decisão dos sacerdotes hebreus. Em verdade, os romanos, o Império Romano, eles não queriam a morte de Jesus Cristo. Aliás, eles preferiam a morte de Barrabás, um guerrilheiro, um revoltado. Aquele que pegava e manipulava a vontade do povo hebreu contra o Império Romano. E hoje nós percebemos que ocorre o mesmo. As pessoas, nós somos, mesmo que às vezes tomemos o devido cuidado, mas quase sempre nós somos manipulados. Ontem mesmo, ouvindo um amigo que admiro muito, uma pessoa estudiosa, compenetrada, séria, honesta, ela apontava alguns fatos a respeito do presidente dos Estados Unidos, Trump. E imediatamente eu percebi que o seu discurso ele estava maculado pela injúria, mesmo que ele não tenha dado conta, porque certamente ele assiste à mídia convencional, a mídia que não somente no Brasil, ela já se encontra vendida, corrompida, e não é de hoje. Movida, alimentada, fomentada por princípios do dinheiro, corrompida nos seus alicerces, ela procura a cada dia
desinformar cada vez mais, para atingir fins escusos. Olha, meus irmãos, eu não posso julgar quem quer que seja. Da mesma forma que este meu amigo, na eleição passada para a presidência dos Estados Unidos, eu também fiquei boquiaberto quando saiu o resultado. O presidente Trump havia ganho a eleição. Mas que estranho! Até então a mídia dizia claramente que ele não tinha nenhuma chance. A presidente, aquela que concorria, tinha 99% de chance de ser eleita, e de uma hora para outra, num país americano, Trump ser eleito. Quando eu comecei a vasculhar, pesquisar, analisar, eu pude ver que tudo aquilo que chegava até nós, toda a informação, ela veio corrompida com fins satânicos. E o Trump ganhou a eleição. E hoje, aquilo que acusavam ele de fazer, está sendo hoje cada vez mais descoberto através do Obamagate. Olha, meus irmãos, você talvez esteja pensando, lá vem o Ricardo com política. Eu gosto desse canal porque vem falar da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, compartilhe essa ideia. Mas, meus irmãos, quando nós nascemos, quando nós fomos concebidos, sobretudo quando nós respiramos aqui na face da terra, querendo ou não, nós nascemos num ambiente em que se coloca em vigência os direitos civis, o direito penal, o direito eleitoral. Ou seja, afora os alienados mentais, a pessoa em plena consciência, ou pelo menos o indivíduo que não seja alienado, obrigatoriamente ele tem que obedecer às determinações do direito civil, mesmo que você não queira. Você tem que respeitar, como eu, o regulamento do direito de vizinhança, né? O ordenamento em torno da relação do administrado com a administração pública. Não existe saída. Por mais que eu tente menosprezar o direito penal, eu responderei pelo crime de homicídio se eu atentar contra a vida do meu semelhante. Independentemente da minha vontade ou não, eu nasci mergulhado num ambiente em que existe deveres e também direitos. Da mesma forma, a política, nós somos eminentemente, ou melhor dizendo, como dizia Platão, um animal político. Nós nascemos para a convivência. E, por exemplo, por mais que eu não queira, principalmente aqui no Brasil, eu sou obrigado a votar. E quando eu externo o meu pensamento, principalmente se eu adquirir uma autoridade no meio em que eu convivo, mesmo que eu não queira, eu irei influenciar as pessoas. A liberdade de pensamento, a liberdade de opinião é um direito, mas também reflete na vida dos nossos semelhantes. Querendo ou não, a nossa vida é política. Agora, em nenhum momento você chegará a ver ou defender esta ou aquela pessoa. Aqui nós estamos tratando de ideias. E nós não podemos esquecer que a nossa vida, que a nossa postura, ela é por demais importante. E o cristianismo, a vida de Jesus Cristo, nos convida à conscientização. O nosso propósito aqui é a cada dia conscientizar cada vez mais, para que nós possamos ter uma vida não somente física, mas mentalmente sadia. Então, meus irmãos, por exemplo, nós não nos damos conta, por exemplo, aqui no Brasil, que
A Constituição Federal coloca como um direito inviolável o direito à vida. E o Brasil é signatário de um tratado. O Pacto de São José da Costa Rica deixa bem claro que a vida ela existe desde a concepção. E por conta da nossa inconsciência voluntária ou involuntária, nós estamos permitindo, por exemplo, que no Parlamento e até mesmo, pasmem, no Supremo Tribunal Federal, as pessoas querem legalizar a todo custo o aborto, matar uma pessoa totalmente indefesa. E eu não estou falando aqui do direito divino, das leis divinas. Eu estou pegando como parâmetro a nossa legislação humana. O Brasil, como signatário deste tratado, ele entende que a nossa vida começa desde a concepção. E como espírita, como cristãos, nós sabemos que esta lei é reflexo da mais pura verdade. Se nós não conscientizarmos, nós vamos deixar com que os outros comandem, manipulem a nossa vida a cada dia. E nós, espíritas, nós não alimentamos o propósito de que a nossa tarefa é apenas preparar para a vida espiritual. O nosso bem-estar espiritual está estreitamente vinculado ao presente, ao modo pelo qual nós fazemos ou abraçamos determinadas ideias, princípios para conduzir a nossa vida. E eu volto à pergunta: se fosse hoje, quem nós escolheríamos? Jesus Cristo ou Jesus Barrabás? Não é uma pergunta tola. Se vocês perceberem bem, meus irmãos, nós estamos testemunhando não somente no Brasil, pelo mundo, derrubando estátuas, monumentos históricos, fomentando a cada dia a destruição da família. E nós estamos percebendo, por exemplo, do ponto de vista cinematográfico, envolvendo a arte do cinema, nos últimos anos, desde 1994, o que nós temos mais visto é filmes em torno de guerrilheiros, de pessoas que, em nome dos direitos humanos, usam a arma, na verdade, para atingir objetivos escusos, camuflados, escondidos, e longe, muito longe, o interesse da população mundial. Mas nós estamos percebendo desde 1994, aqui no Brasil, filmes em torno da vida de Lamarca, Che Guevara, Oswaldão. E recentemente, agora, me parece que em 2018, um filme sobre Carlos Marighella. E o nome dessas pessoas, às vezes, já estão sendo escolhidos para ser estampado em escolas e instituições. Nós estamos percebendo que o marxismo, como não conseguiu contaminar a população para que ela usasse a arma, eles estão num propósito de invasão cultural. Eles querem destruir sutilmente a família, querem a cada dia nas universidades divulgar suas ideias e, na verdade, os seus propósitos são, repito, satânicos. E nós, a maioria de cristãos aqui no Brasil, nós às vezes vamos à igreja, nós vamos a um templo, a uma casa espírita, nós abraçamos os princípios do cristianismo e nos nossos atos do dia a dia nós estamos levantando a bandeira satânica da divisão, da destruição. Nós chegamos ao ponto de eleger um presidente, desculpe, ela gosta que chame ela de presidenta, uma guerrilheira, Dilma Rousseff, para comandar os destinos da nossa nação. Nós precisamos refletir
sobre aquilo que nós lemos, sobre aquilo que nós assistimos. É dever nosso nos conscientizar a cada dia, não da defesa do homem específico em torno do poder político, mas em defesa da humanidade. Escolhermos bem, porque às vezes um político ele não consegue levar adiante o seu projeto, o seu programa, porque ele não encontra guarida, amparo na população que o elegeu. É muito fácil criticar, mas são raros aqueles que abraçam o propósito de Jesus Cristo de levar adiante a paz sem as armas. Não somente a arma física, mas sem armas ideológicas. Repito, nós, uma nação eminentemente conservadora, que protege e valoriza as instituições como família, propriedade privada, a ideia de Deus, nós estamos sendo ludibriados. A cada dia a nossa tarefa é importante acerca da conscientização. Jesus Cristo, ele conviveu entre nós, nos legou esse maior patrimônio. E olha, meus irmãos, ele conviveu com guerrilheiros. Nós precisamos observar que Judas Iscariotes e tantos outros, até mesmo, segundo a história relata, Pedro, principalmente Pedro, eles eram a princípio guerrilheiros. Mas Pedro, principalmente, aprendeu com Jesus buscar a paz sem a violência. Até mesmo no momento da sua prisão, Pedro, ele toma posse da sua espada e arranca, decepa a orelha de um soldado romano, e Jesus Cristo imediatamente ordena: Pedro, embainha a tua espada. Ele abraçou voluntariamente o caminho da paz, não da paz do Mar Morto, mas a paz através dos atos corajosos, não só da conscientização, mas de defender através dos nossos atos os princípios basilares das leis divinas. Que Deus, nosso Pai, nos proteja sempre, que Jesus ilumine o nosso caminho e, sobretudo, neste momento, pedimos a Deus que Ele proteja o nosso planeta, que a paz se faça conosco, que assim seja.